eu vou citar esse ponto aqui, eu gostaria que vocês considerassem duas questões antes. Primeiro, eu não vou falar aqui, o que eu estou falando aqui não é o resultado de uma conversão posterior, estou falando de algo anterior. Segundo, não significa que Deus não possa fazer um milagre. Então o ponto é, casamento misto é uma violação dos propósitos de Deus. Que propósitos? Os propósitos preceituais de Deus. Ou seja, Deus estabeleceu o preceito. E o preceito é que a casa de Israel se casasse com pessoas da casa de Israel. Depois do Novo Testamento, Paulo reforça isso dizendo para que nós não entremos em julgo desigual. E isso é muito mais amplo do que a questão do casamento no Antigo Testamento, porque julgo desigual aqui significa inclusive sociedade, com pessoas que não professam a mesma fé. Questão, Deus pode redimir uma relação mista? Pode, não há dúvida disso. Nós temos provas disso, entre os próprios membros da igreja. Agora, é algo proibido por Deus? É. Deus pode redimir? Pode. Mas se for para eu fazer, e deve ser sempre assim, se for para eu fazer o que Deus quer, eu não devo entrar em relações assim. Se entrar, eu sei que eu estou entrando desobedecendo a Deus. E aí eu tenho que contar com o fato de que Deus pode ou não redimir este casamento. Isso depende única e exclusivamente da vontade de Deus. Eu não vou ter uma promessa que vai me dizer assim, ó, vai lá porque Deus, ele prometeu que ele vai converter a parte que é mista. Não, eu não tenho essa promessa. Então, quando eu vou ensinar isso para jovens, eu digo o quê? Não entre em relação mista. Pode ser que Deus, pela graça e misericórdia dele, redima o casamento. Mas ele pode também, nos seus altos preceitos, decidir não fazer isso. Nos seus altos desígnios, decidir não fazer isso. E aí, possivelmente, você vai sofrer dentro de um casamento, como a gente conhece muitos casos, que ou por causa da conversão de uma das partes, ou por desobediência entrou num julgo desigual, e que vive afastado da igreja, às vezes até proibido de vir à igreja, ou quando nascem os filhos começa aquela discórdia de não deixar levar. Então é uma situação muito problemática e deve ser tratada com toda a atenção. Fala, Ana Carla. Você ia citar um exemplo no seu. Então é por isso que eu estou falando, nós nunca podemos limitar o poder de Deus de redimir. Nós nunca vamos fazer isso. Agora, a gente não pode sair com aquele slogan, aquela história de namoro ou casamento evangelístico. Isso é um jeitinho brasileiro. Não é esse o princípio bíblico. Então vamos ver algumas questões. Primeiro, aqui no texto, fica óbvio que o Senhor estava chamando a atenção do povo. Por quê? Porque eles estavam, primeiro, deixando a mulher da mocidade, repudiando-a. E segundo, se unindo, traindo a paternidade de Deus, se unindo a pessoas de outra nacionalidade, profanando o santuário de Deus. Por quê? Porque eles estavam trazendo estrangeiras para dentro do templo do Senhor. E lembra, no Antigo Testamento, a relação de Israel com Deus é uma relação fechada. Não existe evangelização no Antigo Testamento. É fechado, é aquele povo que é o povo de Deus. Deus não manda chamar a gente de fora. Isso é algo que acontece no Novo Testamento. Então veja lá, o versículo 10 diz assim, ó: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? E aí a afirmação: Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Então, religião e nacionalidade estava intimamente ligada lá no Antigo Testamento. Quem era o povo que servia ao Deus vivo? A Yahvé, era o povo de Israel. Se eu me casasse com alguém fora de Israel, eu ia me casar com quem? Eu ia me casar com uma idólatra. Então eu estou cometendo dois pecados. Primeiro, eu estou quebrando uma ordem clara de Deus. E segundo, eu estou profanando o santuário de Deus. Lembra? Domingo eu falei um pouquinho sobre essa questão do profano e do
sacro. O que era profanar? O que era profanar? A palavra profano na nossa sociedade, ela tem uma conotação bem negativa, bem pejorativa. Mas o profano, na realidade, não tem essa conotação negativa lá atrás. O profano é aquilo que não é sagrado, que não é sacro, que é do uso comum. Então, quando Deus fala assim, ó, vocês estão profanando o meu santuário, a minha casa, Ele está dizendo o quê? Vocês estão trazendo aquilo que não é separado, aquilo que não é santo, para dentro do lugar onde só deveria estar aquilo que é separado e que é santo. E quando é que eles estavam fazendo isso? Quando eles estavam trazendo gente de fora para dentro do templo. Não, o Senhor nem entra no caso que tipo de pecado essas pessoas cometiam, porque todos são pecadores. A questão é que eles não eram separados, eles não eram povo de Deus. Eles estão trazendo gente que não era povo de Deus para dentro da casa do Senhor. Então o Senhor os repreende. Por quê? Porque eles estavam fazendo isso. E qual a repreensão que Deus faz? Está aí no final do versículo 12. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ao Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus não vai ver nome, sobrenome, condição econômica, cargo que exerça em Israel. Quem fizer isso, Deus o eliminará, o cortará fora. O casamento já era monogâmico, heterossexual, indissolúvel, santo. E o propósito de Deus com o casamento é que ele fosse puro, inclusive na linhagem lá em Israel, fosse com pessoas de Israel. Malaquias reprova a atitude do povo porque eles estão se casando e descasando com facilidade. Mas além disso, eles estão se casando com pessoas, com mulheres estrangeiras que serviam a deuses estranhos. A base da reprovação é o fato de ser Deus o Pai de Israel. Então já era uma deslealdade, por quê? Porque os homens deveriam optar por suas irmãs de país, as filhas de Israel. Eles deviam optar por elas. Já era uma deslealdade eles trocarem essas mulheres na hora de escolher por outras de fora. Pior era casar com uma dessas irmãs que eles tinham e depois repudiá-la para casar com uma estrangeira. Isso quer dizer que os membros de Israel, o povo de Deus, são irmãos. E esse tipo de comportamento de traição, tanto a memória dos antepassados, quanto a aliança de Deus, que é Pai, que exige respeito, santidade e compromisso, ela é absolutamente reprovada por Deus. Diante disso, nós encontramos, tanto em Malaquias, quanto depois nos textos do Novo Testamento, um forte apelo para que casamentos sejam celebrados entre pessoas que professam a mesma fé em Deus. No Antigo Testamento, esse povo era o povo de Israel. Na nova dispensação, nesse tempo em que nós vivemos, em que Israel deixou de ser um Israel político e passou a ser um Israel espiritual, qual que é a ordem clara então? É que eu não entre em julgo desigual. É que eu busque alguém que professe a mesma fé, que ame o mesmo Deus que eu amo. Então nós temos situações que são complicadas. Por exemplo, um cristão casa com um bandista, por exemplo. Eu vou citar casos aqui que eu já tive contato. E uma vez uma pessoa nessa circunstância, antes de eu ser pastor ainda, mas eu já era seminarista, ligou um dia pedindo um aconselhamento. O que ele faria? Então ele tinha feito a seguinte proposta. Depois de tentar muitas coisas, ele foi e disse para a esposa o seguinte: olha, vá na minha igreja, eu acho que era aniversário, alguma coisa da igreja, e vá no final de semana na minha igreja, e na semana seguinte, aí eu vou no centro de Umbanda com você. E daí ela foi. Eu acho que ele achou que ela não ia, mas ela foi. E aí ela começou já na segunda-feira a cobrá-lo, que na sexta-feira eles tinham um compromisso. E ele me ligou, acho que era quarta ou quinta-feira, dizendo que ele não queria ir. Ele tinha decidido que ele não ia. Eu falei assim: olha, pior do que o acordo que você fez é você agora quebrar sua palavra. Você não deveria ter feito o acordo. Agora que você fez, agora você ora a Deus, pede para Deus que o simples fato de você estar lá faça com que aquele lugar lá
a luz do Senhor brilhe lá. E que as trevas que estão lá fujam de lá, por você estar lá. Quem sabe isso vai ser um grande testemunho para sua esposa. Agora, voltar atrás não deve. E aí eu não aguentei, né? Eu falei, mas vem cá, peraí. Sua esposa abandonou a fé cristã e se converteu a Umbanda? Não, quando eu casei ela já era assim. Não, pastor, eu estou pagando caro, porque todo mundo me avisou, mas eu fui teimoso e tal. Bom, enquanto eu morei em São Paulo, essa pessoa não tinha conseguido ainda resolver esse problema. E não sei se vai conseguir, depende da misericórdia de Deus. Mas o fato é que eles tinham 2 filhos pequenos. E os filhos viviam nessa briga. Então o pai, ele desistiu, ele parou de levá-los na escola dominical. Por quê? Porque era o único jeito de impedir que eles fossem na Umbanda. Porque se trouxesse, então, se viesse na escola dominical, tinha que ir também na Umbanda. E ele falou, eu optei por não levar na escola dominical, eu ensino eles em casa. Porque eu não levando na escola dominical, ela também não leva na Umbanda. Eu falei, mas vem cá, isso é um casamento? Existe amor aí de fato? Existe amor? Muito estranho, né? Pois é, então essas coisas acontecem. E a gente, principalmente nós que somos pais, nós devemos educar os nossos filhos prezando por isso. Como eu disse, é possível que aconteça um casamento misto e Deus transforme? É possível. Mas eu não posso contar com isso. Então é melhor que eu faça o quê? É melhor que eu estabeleça um limite sem medo de errar para os meus filhos. Olha, você pode até namorar uma pessoa que não deve, mas você pode até namorar uma pessoa que não é cristã. Só que casar com essa pessoa, você só vai casar no dia que Deus converteu o coração dela. Parece radicalismo isso, mas eu não acho que é radicalismo. Você vai evitar uma série de problemas. Agora, a gente sabe que nem sempre os filhos da gente ouvem e obedecem o que a gente fala. Então, mas é função do pai falar a verdade em amor, mas falar. Assim, se você quiser desobedecer o papai, pode até desobedecer. Já é maior de idade, está com 21, quer casar. Mas você saiba que você está desobedecendo. A gente tem que deixar isso claro. Não tem como. Então, não vai deixar de ser filho nunca. Não, as portas da nossa casa nunca estarão fechadas. E as portas da casa dos nossos filhos também não estarão fechadas para nós. Mas a gente precisa deixar claro. Eu amo 100%, mas eu reprovo a atitude. Então, a gente precisa ser sério nisso. Porque é um princípio bíblico. Eu não estou inventando alguma coisa. É algo que está aqui. E vou ter que orar muito, né? Se isso acontecer. Para que Deus promova a remissão, como já fez em tantos casos. Mas a gente sabe também, para cada caso que você citar para mim que aconteceu a remissão, eu posso citar para você também um em que ela não aconteceu, pelo menos até agora. Então, para a mulher é pior, né? Porque tem que obedecer, tem que se submeter à liderança do marido, tem que se submeter. Inclusive Pedro falando disso, Pedro falou assim, olha, as mulheres ganham o seu marido em silêncio, não é nem para ficar atormentando a cabeça dele, não. Então lá, ganha em silêncio, ora, fala com Deus. Então é sério isso, é muito sério. E eu falo muito, eu trato muito mais esse assunto com as meninas do que com os homens. Trato muito mais com as meninas do que com os homens. Porque eu entendo que elas são a parte mais frágil nesse processo. É muito mais difícil para elas. Então. Mas influenciam mais, mas depende muito da cabeça do marido. Porque se for um marido turrão, pode falar, vai bater na parede. Influencia se pegar esses maridos mais modernos. Mas marido turrão, eu conheço uma porção de homem aí que só faz o que quer. Vai falar assim, vai ser assim, é assim, e não adianta, a mulher pode reclamar o tanto que for, faz do jeito que eles querem. Não tem acordo. Então, a gente está vivendo uma época que tem homens mais modernos aí que aceitam a opinião das mulheres, mas não é muito não. A maioria mesmo faz cara de bonzinho, mas na hora do vamos ver, faz do jeitinho que quer. Então, mas nós temos isso vivendo com, nós temos isso considerando homens crentes, imagine os não crentes. Se os homens crentes, nós estamos tendo dificuldade de fazer essa turma pôr a mão na massa de verdade, você imagina os que não são. Eu acredito que é muito mais difícil, até porque a vida social do brasileiro
ela está em ascensão. Está em ascensão. O brasileiro consegue, está sobrando um pouquinho mais de dinheiro para comprar carne e cerveja, acabou. Qualquer motivo virou desculpa para fazer churrasco em casa. E aí é o seguinte, aí o cara tem churrasco. Se você tiver uns 10 amigos, é certeza que você tem churrasco todo final de semana. Porque pelo menos um desses 10 aí vai inventar um motivo para fazer uma festinha. E aí essa vida social vai ficando cada vez mais intensa. E igreja que é bom, mas nem pensar. Se para os cristãos já está sendo uma grande tentação e um dilema, você imagina para os que não são. E nesse caso é a esposa. Mas eu conheço casos que o marido é crente, a mulher não. E é sofrível tanto quanto. Tanto quanto. Porque as mulheres também inventam agendas que são complicadas. Se o homem deixa a mulher ir sozinha, vão falar dele. Se ele vai junto, vão falar dele também. É uma situação extremamente desconfortável. E eu acho que a parte que sofre as maiores consequências são os filhos quando eles chegam. Porque daí eles vão nascer no meio de uma guerra religiosa, né? Uma guerra santa, vamos chamar assim. E isso vai ser muito complicado. Então, a gente precisa encalacrar isso na mente dos nossos filhos. Encalacrar. Até para que eles participem mais da própria igreja, da UMP, da UPA, que é o lugar onde eles vão conhecer moças e moços, onde eles vão poder ter contato. Eles mesmos vão se interessar em evangelizar mais, trazer mais gente, para que tenha mais opções, né? Para que eles possam estabelecer os relacionamentos deles. É assim. Acredito aí que na época do Moura, do Vlad, desse pessoal, a própria época minha mesmo, os namoros começavam aonde? Começavam nos congressos de UMP, acampamento. Acampamento né? Até algum tempo atrás chegaram para mim: ô pastor, para com esse negócio aí de contato físico não, porque parou de sair namoro nos acampamentos. Eu parei, eu falei assim: eu também não quero ser culpado de não sair mais nenhum tipo de casamento aí, então não está 100% liberado, mas pegar na mão eu já estou deixando. Porque senão aí também não sai mais namoro também nos acampamentos, mas é assim que a coisa começa, né? Então a gente precisa investir nisso. Casamento misto, eu vou citar algumas questões. Casamento misto, primeiro, uma deslealdade com a paternidade de Deus, e no nosso caso, né, com a redentoridade de Cristo sobre as nossas vidas. O casamento misto, ele quebra uma aliança feita pelos pais. Lembra, você batiza os seus filhos. Lembra que você batiza? E quando você batiza os seus filhos, você está estabelecendo uma aliança em nome deles com Deus, né? Que Ele será o Deus deles e eles serão o povo de Deus. Então, quando você permite o casamento misto já começar dentro da sua casa, o que vai acontecer? Você está colocando o seu filho numa área de risco. Então, se é para permitir, mas tem que permitir com regras severíssimas. Deixar muito claro, é o seguinte: não tem. Pode se inscrever na classe de catecúmenos lá com o pastor e vai para a classe de catecúmenos, senão não tem acordo. Entendeu? O casamento misto é uma quebra, implica em infidelidade a Deus. Primeiro porque você está assumindo uma relação com uma pessoa que não está comprometida em viver para a glória de Deus. Segundo, porque o casamento misto conspira contra a criação dos filhos no temor ao Senhor. Então, o casamento misto é uma infidelidade a Deus. Casamento misto é uma declarada desobediência ao mandamento do Senhor. Então, o versículo 11 fala sobre isso, né? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com um adorador de Deus estranho. O Senhor diz: não terá outros deuses diante de ti. Como que você vai trazer uma pessoa que é idólatra para junto de você? Você vai quebrar o mandamento do Senhor. É uma traição. E ainda, falando ainda sobre essa questão do casamento misto, o casamento misto pode resultar terríveis consequências. Pode ser redentivo? Pode. Cristo pode entrar nesse casamento e promover uma restauração. Mas pode ser terrível, porque o contrário também pode acontecer. Pode levar você para fora da igreja, para distante de Deus,
E aí, obviamente, nós contamos com a graça interventiva de Deus para te resgatar, mas talvez você vá passar lá alguns anos distante de Deus desnecessariamente. Eu estou aconselhando um casal, eles não são da igreja, e inclusive eles pediram oração, então por isso que eu estou autorizado a comentar algumas coisas. Mas uma pessoa que foi criada na igreja, depois se envolveu num casamento misto, entrou, tem filhos adolescentes já, e os filhos são extremamente problemáticos. E o marido se declara ateu. E ir para a igreja é algo sofrível, porque vai na igreja e volta para casa ouvindo, mas aquele lugar é um lugar para tirar dinheiro de otário. Aquele lugar é um lugar de gente da mente obscurecida e coisas desse tipo. E então essa pessoa acordou para a vida agora, depois de quase 20 anos de casado, e está tentando resolver esse problema, mas é um problema que só Deus pode. É algo muito maior do que qualquer ser humano pode resolver. Um marido ateu, um filho que está com dificuldades, inclusive psicológicas e mentais seríssimas, e uma pessoa que viveu longe da fé quase 20 anos por conta de um casamento. Então, se existe o exemplo de quando Deus vai lá e resgata, existe o exemplo do outro lado também, e é terrível. As consequências são muito duras e muito graves.